Se você não aprender isso, você vai continuar sofrendo. Não importa o quanto tente mudar sua vida, não importa quantos vídeos assista, quantos livros leia, quantas vezes diga para si mesmo que agora vai ser diferente. Se você não entender o que eu vou te mostrar hoje, nada muda. E o pior, você nem vai perceber que está preso. Agora para por um segundo e responde para você mesmo com honestidade. Quantas vezes você já sofreu por algo que nem precisava? Quantas vezes sua mente criou cenários que nunca aconteceram, mas mesmo assim te fizeram sentir ansiedade, medo, angústia? Quantas vezes algo pequeno estragou completamente o seu dia? Se isso acontece com você, então presta muita atenção agora, porque isso não é coincidência, isso é padrão, e existe uma razão muito clara para isso. Há quase 2000 anos, um homem que tinha mais poder do que qualquer pessoa viva hoje enfrentava guerras, perdas, pressão constante e ainda assim buscava uma coisa simples: paz. Esse homem era Marco Aurélio. E diferente do que você imagina, ele não escrevia para ensinar ninguém. Ele escrevia para não perder o controle da própria mente. Esses registros se tornaram o livro Meditações. E dentro deles existe uma verdade que pode mudar completamente a forma como você vive. Mas essa verdade não é confortável, ela não é motivacional, e provavelmente você já evitou olhar para ela várias vezes. A verdade é simples: você não sofre por causa do que acontece, você sofre por causa da forma como interpreta o que acontece. E enquanto você não entender isso, você vai continuar preso. Pensa comigo. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma se desespera, a outra mantém a calma. O que mudou? Não foi o problema, foi a mente, foi a interpretação. E é exatamente aqui que está o ponto que quase ninguém quer aceitar. O problema não é o mundo, o problema não são as pessoas, o problema não é o que acontece com você. O problema é como você reage a tudo isso. E eu sei que isso pode incomodar, porque é muito mais fácil culpar o externo, culpar as circunstâncias, culpar outras pessoas. Mas enquanto você fizer isso, você entrega o controle da sua vida. E quando você entrega o controle, você também entrega a sua paz. Agora pensa no seu dia hoje. Teve algum momento em que você se irritou? Algo que te incomodou? Alguém que falou algo que você não gostou? Agora eu te pergunto, aquilo realmente tinha o poder de te afetar ou foi você que deu esse poder? Essa é a pergunta que muda tudo. Marco Aurélio escreveu algo que atravessou séculos. Se algo externo te causa dor, não é esse algo que te perturba, mas o seu julgamento sobre ele. Lê isso de novo na sua mente. Não é o que acontece, é o seu julgamento. E aqui está o ponto que pode transformar sua vida, se você realmente entender. Você pode escolher como interpretar as coisas, mas você não faz isso. Você reage no automático, sem perceber, sem questionar, sem parar. E esse automático está te destruindo, porque te faz viver no impulso, te faz viver na emoção, te faz sofrer por coisas pequenas, repetidamente. E você se acostuma com isso. Você começa a achar que isso é normal, que todo mundo vive assim. Mas não é. Existe outro caminho. E esse caminho começa com uma simples mudança: separar o que você controla do que você não controla. Isso é a base do estoicismo e também é o que pode acabar com grande parte do seu sofrimento. Porque a maioria das coisas que te afetam hoje não estão sob seu controle. O comportamento das pessoas não está sob seu controle. O passado não está sob seu controle. O que vão pensar de você não está sob seu controle. O que acontece no mundo não está sob seu controle. Mas existe algo que sempre está: sua reação, seus pensamentos, suas escolhas, sua mente. E é aqui que quase ninguém foca, porque é difícil, porque exige responsabilidade, porque exige esforço. Mas é exatamente aqui que está a liberdade. Agora deixa eu te mostrar algo que pode abrir seus olhos. Grande parte da sua ansiedade nem vem da realidade, vem da sua mente imaginando o pior.
Você cria cenários negativos, projeta problemas, antecipa dores e sofre por coisas que ainda nem aconteceram e talvez nunca aconteçam. Percebe o nível disso? Você está sofrendo por algo que não existe. E isso acontece todos os dias, sem você perceber. Os estoicos já entendiam isso há séculos. Eles sabiam que a mente humana tende a exagerar, a distorcer, a criar drama, e por isso eles treinavam a mente, todos os dias, não para controlar o mundo, mas para não serem controlados por ele. Agora eu quero que você pare por um momento e observe seus pensamentos. Não tente mudar, só observe. Quantos deles são realmente úteis? Quantos estão te ajudando? E quantos só estão te puxando para baixo? Essa consciência já muda muita coisa, porque quando você começa a perceber, você para de reagir no automático. E quando você para de reagir, você começa a escolher. E quando você escolhe, você começa a mudar. Mas isso não acontece da noite para o dia. Isso é treino, é repetição, é prática. E a maioria das pessoas desiste antes de ver resultado, porque quer algo rápido, fácil, imediato. Mas controle mental não funciona assim, e nunca funcionou. Marco Aurélio não acordou um dia com a mente tranquila. Ele construiu isso, dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. E você pode fazer o mesmo, mas só se estiver disposto a encarar a verdade. Você não precisa mudar o mundo, você precisa mudar sua forma de enxergar o mundo, e isso muda tudo. Agora eu vou te dar algo prático, algo que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Sempre que algo te incomodar, pare e faça uma pergunta simples. Isso está sob meu controle? Se a resposta for não, solta, deixa ir. Não vale sua energia, não vale sua paz. Agora, se a resposta for sim, então age. Faz o que precisa ser feito, sem drama, sem exagero, sem sofrimento desnecessário, só ação. Esse é o jogo, simples, mas não fácil, e é exatamente por isso que quase ninguém faz. Mas quem faz, se destaca, porque começa a viver diferente, começa a reagir diferente, começa a pensar diferente, e aos poucos começa a sofrer menos. Agora eu quero te fazer uma pergunta honesta. Quanto tempo da sua vida você já perdeu se preocupando com coisas que nunca aconteceram, se irritando com coisas que não importam, se deixando afetar por pessoas que nem deveriam ter esse poder? Agora imagina como seria sua vida se isso diminuísse, se você tivesse mais controle, mais clareza, mais calma. Isso não é impossível, mas também não é automático, é uma escolha, e essa escolha começa agora. Se você chegou até aqui, significa que alguma coisa fez sentido para você. Então não ignora isso, não volta para o automático, não deixa esse momento passar. Se esse vídeo te fez refletir, deixa um like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. E comenta controle, se você quer começar a assumir o controle da sua mente. Eu leio todos e quero saber quem realmente está disposto a mudar. Porque no fim, é sobre isso. O mundo não vai mudar por você. As pessoas não vão agir como você espera. As coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Isso é fato. Mas você pode mudar. Você pode escolher não se deixar levar por qualquer coisa. Pode escolher não sofrer por tudo. Pode escolher ter domínio sobre si mesmo. E quando isso acontece, algo muda. Você continua vivendo no mesmo mundo, mas não da mesma forma, e talvez pela primeira vez você entenda o que é paz. Controle sua mente, ou ela vai te controlar.